do Senhor, ela é eficaz, amém? Ela vai encontrar um lugar para se achegar e encaixar. A minha oração é que essa palavra encontre um lugar em cada um dos nossos corações, amém? Gerando vida em cada um de nós, para a glória do nome do Senhor. Pode chegar aqui, minha jovem. Só vou botar uma água aqui. Senhor, com autoridade, eu sei que ela vai ministrar o nosso coração. Com a graça, com o favor, com o amor, nós declaramos as bênçãos do Senhor sobre a vida dela e que o nosso coração venha a fofura do Senhor, um solo fértil, onde essa semente, onde essa palavra possa gerar fruto que agrade somente a Ti, que alegre o Teu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos, amém? Glória a Deus, aleluia. Amados, o Senhor trouxe, eu pedi para o Senhor me dar uma palavra, quando o pastor pediu para eu preparar essa palavra, e o Senhor me trouxe algo muito sério, sobre obediência, amém? E no que eu estava estudando, eu comecei a aplicar ao meu coração e perguntar para o Senhor, Senhor, e eu tenho vivido, literalmente também em obediência, eu tenho ouvido a sua voz, eu tenho vivido aquilo que o Senhor tem me trazido, que o Senhor tem me despertado, amém? E nesses últimos dias, a igreja tem sido muito atacada. Quando eu estava preparando essa palavra, eu senti um peso espiritual muito grande. Amém? Então, nós vamos ler alguns versículos, e eu creio em nome de Jesus que o Senhor falará contigo também. Amém? Vamos abrir a palavra aí em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, do versículo 46 ao versículo 49. Diz assim a palavra do Senhor. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e pratica-as, eu mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou o rio contra aquela casa, e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e veio o rio, veio a forte chuva, e logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Todos os dias o Senhor fala conosco pela palavra de Deus. Todas as vezes que nós colocamos nossos pés aqui na igreja, no culto, tanto de ensino quanto de domingo, o Senhor fala conosco. Então, nós temos que pegar essa palavra e perguntar ao Senhor o que o Senhor quer ensinar ao nosso coração ou o que nós estamos precisando mudar. Amém? Então, nós vemos aqui, quando o Senhor diz, amados, o princípio do versículo, porque tinha uns irmãos andando, eu acredito que alguns não prestaram atenção. É muito forte, porque o Senhor diz, por que vocês me chamam Senhor e não fazeis o que eu mando? Antigamente, na época da escravidão, quando havia um senhor que era dono dos escravos, aquele escravo ele tinha que obedecer fielmente àquele senhor, àquele dono.
Então, quando nós nos convertemos, quando nós erguemos a nossa mão, entregamos nossa vida para o Senhor, nós automaticamente estamos nos submetendo ao senhorio de Jesus Cristo. Nós estamos falando: Senhor, é o Senhor que vai governar a minha vida agora. É o Senhor que vai dominar a minha vida agora. E se nós não lermos a palavra, se nós não nos aplicarmos a viver a palavra, porque a palavra, o Senhor não nos deixou apenas para ler, mas para que nós possamos internalizar e viver a palavra. E se nós não fazemos isso, nós estamos abrindo mão do senhorio de Jesus Cristo nas nossas vidas. Então, quando o Senhor diz que nós chamamos Ele de Senhor, e nós não estamos alinhados com a palavra, nós não estamos praticando, vivendo a palavra no dia a dia, queridos. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E todos os dias, eu posso até dizer o tempo todo, nós vivemos a palavra do Senhor. E vou dizer mais, a palavra de Deus se cumpre na nossa vida, se cumpre no mundo todos os dias. Muitas vezes nós que estamos desapercebidos. Amém? Então, aqui, quando o Senhor diz, vocês estão ouvindo, alguns, né? Alguns estão ouvindo e não estão praticando. E foi exatamente o que Tiago falou lá no capítulo 2, no versículo 14, que ele fala sobre as obras mortas, né? Que da mesma maneira, amados, olha só o que Tiago comparou, que o Senhor Jesus estava falando aqui também. Que da mesma maneira, assim como um corpo sem um espírito, ele está morto, a fé sem obra, ela está morta. A fé, por quê? Como assim a obra? Quando nós cremos, nós manifestamos que nós cremos. Então, se nós cremos, nós falamos que cremos e não há manifestação na nossa vida que nós cremos, isso está morto. A nossa fé está morta, ela não está produtiva, ela está improdutiva. E muitas vezes nós estamos impedindo que o Espírito Santo de Deus opere na nossa vida. Isso é muito forte, amados. Porque o Espírito Santo de Deus, ele se move em nós. Ele está dentro de nós. A palavra do Senhor diz que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Segundo o poder dele que opera em mim e opera em você. Então, quando a palavra do Senhor diz que quando nós pegamos a palavra e nós misturamos a fé, amados, produz milagres. E eu quero abrir um parênteses aqui, que eu quero falar, amados, eu vou tirar aqui meu sapato, porque alguns sabem que eu estou com um probleminha, às vezes eu não estou conseguindo usar sapato. Mas, enfim, vamos lá. Quando o Senhor diz que muitos estão chamando de Senhor, mas não estão praticando, uma das coisas que impede um cristão de praticar a palavra do Senhor é o pecado, é a iniquidade. Então, eu quero falar sobre isso. Eu quero que você abra aí também, em Mateus capítulo 7, versículo 21. Vamos voltar um pouquinho, né? Mateus capítulo 7, esse texto ele é muito conhecido. Do 21 ao 23. Diz assim: nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naqueles dias hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em seu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres?
Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Aqui a palavra do Senhor está falando que no dia em que nós estivermos diante da presença do Senhor, alguns ouvirão isso. Aparta de mim, porque eu não te conheço. E olha que eram pessoas que a palavra do Senhor está falando aqui, que tinham dons. Os dons são irrevogáveis, né? O Senhor não toma de volta. E essas pessoas, elas profetizavam, expulsavam demônios e faziam milagres. Mas você já parou para pensar nisso? Uma pessoa que esteve na igreja, que conheceu a palavra, e vai estar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele vai dizer: eu não te conheço. Aparta de mim. A palavra do Senhor diz que intimidade é para aqueles que buscam. E todos aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade, é encontrado por Ele. Amado, eu não sei como está a sua vida, como você entrou aqui, mas o Senhor sabe. E eu quero, como eu falei para os irmãos, é uma palavra que traz um peso para a igreja. O Senhor Jesus está voltando, nós estamos nos últimos dias. Amados, nós não sabemos se o Senhor vai voltar a qualquer momento para nós, individualmente. Ou se Ele vai se manifestar e voltar para a igreja. Mas uma coisa eu digo, nós precisamos estar prontos. A palavra do Senhor diz em Apocalipse que o Espírito e a noiva, que sou eu e você, diz: vem, Senhor Jesus. Você tem convicção de dizer: vem, Senhor Jesus, eu estou pronto. Então, nós vemos aqui, amados, a questão da iniquidade. E eu estava pesquisando com relação a essa palavra iniquidade, que, na verdade, é um pecado que não incomoda mais. Iniquidade, ela tem... Eu não vou me atentar bem a isso, mas eu vou falar para os irmãos, porque tem uma raiz no grego que, para traduzir essa palavra iniquidade para a nossa língua, há uma raiz que diz que tem relação com lepra. Porque a iniquidade, ela é comparada a uma lepra espiritual. É um pecado que não foi deixado. É um pecado que não incomoda mais. É um pecado que está sendo praticado e se toma santa ceia. E a palavra do Senhor diz: analise, pois, o homem a si mesmo. Pois há muito entre vós que estão fracos e doentes, porque não incomoda mais, não dói mais. Criou raiz, é uma lepra, cegou. Não se tem mais temor do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz, em Provérbios, que aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Se nós confessarmos, é interessante que no estudo de quarta-feira, o pastor Valdemar, ele falou algo que a gente bem já sabe, né? Que todos os dias nós devemos nos prostrar diante do Senhor e apresentar Ele a nossa vida e pedir perdão pelos nossos pecados. Nós devemos apontar o que nós pecamos. Porque eu passei muitos anos, quando eu era nova convertida, que simplesmente eu falava: Senhor, perdoa os meus pecados. Só que o salmista Davi, no Salmo 51, ele diz: Senhor, o meu pecado está sempre diante de mim. Por quê? Porque o Senhor, Ele traz. Hoje, nós podemos ter praticado algo, a gente, até à noite, amanhã,
mas o Espírito Santo de Deus, Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Todos os dias, amados, quando você levantar, dobrar os joelhos, Senhor, me perdoa. Quando você for dormir, assim eu faço, Senhor, me perdoa pelo meu pecado, mas eu falo, Senhor, me perdoa. Eu não deveria ter falado aquilo. Senhor, me perdoa. Eu estou magoada de novo. Senhor, me perdoa. Eu não li a Tua palavra. Senhor, me perdoa. Eu não tenho vivido a Tua palavra como o Senhor tem me falado para me viver. Todos os dias, queridos. Porque o nosso pecado está diante de nós. E a palavra do Senhor diz que aquele diz que não peca é mentiroso e a verdade não está nele. Mas por que a palavra do Senhor diz isso? Não é uma acusação, é para que nós venhamos refletir que a palavra do Senhor diz que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. E nós temos que ter esse posicionamento diante do Senhor todos os dias, assim como Davi fazia, de se retratar ao Senhor. Aí começa um novo dia. E a palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Amém? Então, quando nós confessamos o Senhor Jesus, nós clamamos para que venha o senhorio dele nas nossas vidas. Então, a palavra de Deus diz que nós devemos viver a palavra e ensinar, né, que é a questão de fazer discípulos, e ensinar a outras pessoas a viver a palavra também. Né? Vamos abrir lá? É Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20. Diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Então, aqui a palavra do Senhor está falando que nós recebemos a palavra, nós aplicamos e vivemos, aí nós vamos passar a fazer discípulos, a ensinar a outras pessoas o caminho do Senhor. Amém? Então, a gente vê que o que nós precisamos atentar, amados, o que o Senhor Ele espera de nós. Como eu falei, a palavra que o Senhor me trouxe foi obediência. O que o Senhor espera de nós é obediência. Eu acho tão tremendo a história de Abraão, que o Senhor falou para ele, anda na minha presença e ser perfeito. O Senhor não exige de nós perfeição como seres humanos, porque nós não temos essa condição de sermos perfeitos como seres humanos. Mas Abraão, ele foi perfeito em obediência. É isso, queridos. Nós precisamos ser perfeitos no Senhor em obediência. É ouvir a voz dEle, porque todos os dias, amado, todos os dias, se nós estamos entronizados com o Senhor fala conosco. Nós lemos a palavra, o Senhor fala conosco. Nós oramos, nós estamos falando com Deus, nós estamos entronizados todos os dias. E a maravilha é que a cada dia nós passamos a ter mais intimidade com Ele, conhecê-lo mais profundamente. Amém? E outra coisa, quando nós amamos ao Senhor, nós guardamos os mandamentos. Se alguém não ama o Senhor, ele não vai guardar. Amém? Então, quero que você abra aí, em 1 João, lá no final. 1 João, capítulo 2, versículo 3 e 6.
Desculpa, do versículo 3 ao 6, tá? Amém? Se nós amamos, nós guardamos. Guardar onde, gente? Guardar na gaveta a Bíblia lá, ou deixar lá no Salmo 91, né? Como muitas pessoas por religiosidade faz, não, guardar no coração, né? Diz assim, 1 João capítulo 2, versículo do 3 ao 6. Ora, sabemos que o temos conhecido. Por isso guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Como nós vamos saber como o Senhor andou? Na palavra. Por isso que diz em Salmo, eis que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então se nós amamos ao Senhor, nós estamos guardando a palavra. Mas como nós lemos lá, não é guardar para nós, é guardar no nosso coração, escrita no nosso coração. Porque com relação aos outros, nós temos que levar essa palavra que está guardada, amém? Na verdade, queridos, o nosso testemunho é algo tão forte, que muitas vezes, como eu já contei a experiência que eu tive quando eu me converti, que a pessoa que me ganhou para Cristo, na época eu não cria em Deus, literalmente, e ela me ganhou no testemunho. Não precisa falar demais, é só dar testemunho. Porque nós somos carta viva. Onde nós vamos, a palavra do Senhor diz, eis que novamente farei diferença entre aquele que crê e o que não crê. O Senhor faz a diferença na nossa vida, onde nós colocamos a planta do nosso pé. Por quê? Por causa do Espírito Santo de Deus. Eu sei que você já teve experiência com isso, eu também, de a gente ir em um lugar e alguém falar, olha, você é serva do Senhor, eu estou sentindo. Eu vejo, sabe, as pessoas, amados, porque não é para nós que o Senhor faz isso, é para uma outra pessoa que muitas vezes não crê, e ela precisa ver, porque não se converteu ainda, ela precisa ver para querer, né? Como foi o meu caso. Amém? Então, se nós amamos o Senhor, nós vamos guardar a palavra dele. Então, queridos, há uma outra parte muito, muito forte também, que a palavra relata que aquele que crê, ele é chamado de filho da obediência, né? O que guarda, o que conhece que guarda, é o filho da obediência. E aquele que não conhece ou não guarda, ele é chamado de filho da desobediência. Então, eu quero que você abra aí, em 1 Pedro, capítulo 3. Espera só um minutinho. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, desculpa. Todos acharam? Do 13 ao 15. Aqui ele vai falar sobre os filhos da obediência, né? Por isso, cingindo os vossos... Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos moldeis as paixões que vocês tinham antes, interiormente, na sua ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o seu procedimento. Na minha outra versão diz, sede santos em toda a sua maneira de viver. Então, a palavra do Senhor está dizendo aqui no versículo 14, que nós
Somos os filhos da obediência. É assim que o Senhor nos vê. É interessante aqui, amados, eu aprendi, eu estou lendo um livro, que é um despertar muito grande espiritual. Eu acredito que foi até a pastora Lenisa que me deu, a Autoridade do Crente. E é um pastor muito conhecido, só que eu esqueci o nome dele. Eu acho que não é do Antibanini, não. Depois eu falo para os irmãos, amados, e ele diz, e esse pastor, ele é pastor há muitos anos, americano, tá? Não é brasileiro, não. E ele disse que ele passou muito tempo orando para que a família dele se convertesse. Aí o Senhor trouxe para ele orar na primeira pessoa. Isso, Kenneth Reagan. Obrigada, Lili. Ele mesmo. Tremendo. É a Autoridade do Crente, viu, amados? Ele é curtinho, mas pensa um livro tremendo. E foi interessante porque eu estava em casa, eu falei, Senhor, qual o livro que o Senhor quer que eu leia? Porque tudo é um processo, algo que o Senhor faz na nossa vida, a gente precisa entender e estar alinhado, né, com aquilo que o Senhor quer. E tinha na verdade, não é bem um livro, eu tenho uma apostila, estava guardada, e eu comecei a orar, aí me despertou aquela apostila que estava lá. Falei, sim, eu vou ler. E comecei a ler e orar, e foi quando começou aqui no estudo, né, das quartas-feiras, quando eu cheguei aqui, era estudo sobre Efésios, eu falei, é confirmação. Então, amados, olha só, deixa eu só falar para os irmãos, aqui do versículo 13, que diz, é um pouco complicado se a gente não se aplicar para entender o que a palavra do Senhor está dizendo, né? No versículo 13 diz, por isso, cingindo o vosso entendimento, na minha outra versão ainda diz mais, cingindo, eu estou com um negócio de fingindo na boca. Misericórdia, né, Daniela? Na minha outra versão diz, por isso, cingindo o lombo do vosso entendimento. Eu falei, Jesus, o que é isso? Aqui, na verdade, quando fala cingir o vosso lombo, ou cingir o seu entendimento, é estar pronto. Porque no Antigo Testamento também falava, né, que eles usavam aquelas roupas longas, os homens, né, as mulheres, enfim. E cingir-se era estar pronto, porque era para estar preparado para fugir, para sair. Então, aquela roupa que era muito comprida tinha que estar mais curta. Então, eles cingiam com cinto e subia para poder deixar as pernas mais livres, para poder, né, estar pronto. Então, é nesse sentido. Então, quando a palavra do Senhor diz, cingindo o vosso entendimento, é nós estarmos prontos. Não estar distraído, disperso, desinteressado. Não, amados, a palavra do Senhor está falando de estar pronto. E eu comecei a orar do 13 até o 18. Por isso, cingindo o meu entendimento, eu sou sóbria, eu espero inteiramente na graça que me é dada, sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Eu vou falando na primeira pessoa. E eu tenho experimentado, assim, no Senhor. E o Senhor tem trazido, amados, é lindo quando a gente se aproxima, quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais Ele se aproxima da gente. Amém? Boa tarefa. Amém. E o pastor Kenneth Reagan, né? Ele disse que em 6 meses, deixa eu finalizar, porque às vezes eu começo e não concluo. Em 6 meses, ele começou a orar na primeira pessoa. Não foi só esse capítulo, não, tem um outro também. Só que eu não marquei aqui. E em 6 meses ele teve respostas de conversão na família dele, que ele não tinha em anos. Por quê? Ele começou a orar no nome da pessoa também. Você pode orar na primeira pessoa e ora e coloca o nome da pessoa que você está intercedendo. Eu tenho feito isso, amados. Amém? Então, nós temos que estar prontos. Como a palavra do Senhor diz, desperta tu que dormes, e Jesus Cristo vai te esclarecer. Está dormindo, irmão? Desperta. Esteja pronto. Eu vou comentar aqui, que eu já tinha comentado com os irmãos na intercessão,
nos dias de hoje, a gente está tendo muito problema com pensamentos acelerados. Talvez não tenha ninguém aqui assim, né? Ninguém pensando 1000 coisas ao mesmo tempo. E isso traz enfado, isso traz canseira. A Lohane até ministrou com relação a isso. E não produz frutos, né? Porque como é que você vai agir se você tem um turbilhão de coisas bombardeando a sua cabeça? E eu descobri que eu também estava com esse problema. E eu comecei a orar e comecei a pedir para o Senhor: Senhor, eu quero estar entronizada no trono da graça. Senhor, eu quero estar, com que minha mente esteja na sua mente, que o meu coração esteja no seu coração. Eu preciso receber de Ti. Amados, não é fácil, mas Filipenses 4:3 diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. E eu posso dizer que o Senhor tem trabalhado muito com relação a isso. Ore os versículos na primeira pessoa, declare. Nós estamos falando aqui da palavra do Senhor, nós estamos falando em viver a palavra, nós estamos falando que a fé, ela tem que manifestar, nós precisamos manifestar com a nossa boca, a nossa fé, e profetizar, proclamar. Proclame na sua vida, proclame na sua família, proclame para a igreja. Isso é o despertar. Nós precisamos despertar para o Senhor. Então, hoje eu passo o dia e eu tenho pedido para o Senhor: Senhor, a Tua palavra, que a Tua palavra seja um filtro para cada pensamento que vier na minha mente. Amados, é impressionante. Opa, o que é isso? De onde é que veio isso? Não é possível? Filtrando na palavra. A palavra do Senhor diz que nós temos, eu e você, isso é uma promessa, nós temos a mente de Cristo. Para de falar que você está com pensamento acelerado, começa a declarar: eu tenho a mente de Cristo, eu estou debaixo do governo do Senhor Jesus, porque nós estamos debaixo do governo dEle, é Ele que governa a nossa vida. E uma outra coisa que o Senhor me trouxe todo dia de manhã, quando eu dobro o meu joelho, eu falei: Senhor, vem o Teu reino, vem o Teu domínio, vem a Tua vontade. Senhor, que seja feito. Amados, a gente começa a ser mais ousada para orar. Né? Senhor, façamos a Tua vontade hoje. Façamos, Senhor, a Tua vontade. Pede para o Senhor para que você faça a vontade dEle junto com Ele. Amém? Então, vamos lá. Então, aqui nós somos chamados filhos da obediência, por isso que nós temos autoridade de pegar esses versículos e declarar na primeira pessoa. E acontece. Amém? Agora nós vamos falar a questão daqueles que ouvem ou não obedecem. Ouvem e não obedecem. Que está lá em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Amém? Diz assim, 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, inclusive Paulo se incluindo aí, né? Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, aqui Paulo está falando que essa condição aqui, todos estávamos, ele se incluiu, mas nós fomos resgatados. E olha só, é interessante que diz aqui,
Todos nós andávamos outrora segundo essas inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Não ter controle sobre o que está pensando. Esses aqui são chamados filhos da desobediência. É nessa parte que vai se cumprir. Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Amados, olha o peso da obediência e o peso da desobediência. Quando nós cumprimos a palavra do Senhor, a palavra de Deus se cumpre na nossa vida. Ela se torna um milagre. Ela se torna poder de Deus. Quando nós desobedecemos, a palavra do Senhor nos traz esse versículo. Apartai-vos de mim, malditos. Eu não te conheço, você não me obedeceu. Você não me ouviu. Você não viveu o que eu falei que era para você viver. Você não fez o que eu falei que era para você viver. Você não viveu, como nós lemos lá, de uma maneira digna. Você não viveu de uma maneira honrada. Você não me honrou. Você não creu. Amém? Então, a palavra do Senhor diz aqui que esses, e diz também que são pessoas que elas continuam, aí aquela questão da iniquidade, né, que continuam nos seus delitos, nos seus pecados, e estão segundo o curso deste mundo, olha só, queridos, segundo o príncipe da potestade do ar. E esse espírito está operando naqueles que são os filhos da desobediência. Ah, mas essas pessoas não estão na igreja, infelizmente. Tem pessoas assim na igreja, sim. Amém? E quando eu estava preparando esse texto, eu fiquei conversando com o Senhor. Senhor, o que mais o Senhor quer no nosso dia a dia que nós precisamos tratar? Porque a gente fala da palavra, a gente fala os versículos, tá, mas e na minha vida diária? Como é que eu vivo tudo isso? E o Senhor me trouxe algo com relação a algumas coisas que a gente tem que deixar de lado, que nos dias de hoje tem atacado muitas pessoas. Por exemplo, vamos lá, a gente está falando de obedecer ao Senhor e viver a palavra. Algo que o Senhor não quer que a gente viva, ansiedade. Por exemplo. Amém? Então, se nós vivermos ansiosos, nós não estamos cumprindo o que o Senhor nos falou. Amém? Vamos compartilhar lá, é Filipenses capítulo 4. Efésios, Filipenses. Amém? É Filipenses capítulo 4. Vamos ler do 4, a princípio até o 7. É interessante que aqui no versículo 4, começa dizendo assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, e em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E olha só, finaliza. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Aqui, nesses versículos, veio algo no meu coração. O versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Aí ele repete novamente.
Alegria. O oposto de alegria é depressão. Então, a gente vê aqui que Paulo não está falando, alegrai-vos nas circunstâncias. Ele está falando, alegrai-vos no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos nos alegrar no Senhor, todos os dias. Ah, mas como é que eu faço isso? Começa a orar, Senhor, eu quero me alegrar em Ti. Eu quero sentir essa alegria no meu coração. Porque a depressão, na verdade, eu ouvi alguém comentando isso, achei muito interessante. A depressão é excesso de passado. E ser ansioso é excesso de futuro, é se preocupar demais com o que está para acontecer. Então, se nós pedirmos para o Senhor essa alegria... Amados, você já teve essa experiência de estar triste? Eu já tive algumas vezes, de estar triste. E decidir tomar uma posição, eu vou louvar, e começar a louvar, e louvar, e louvar. Amados, a palavra do Senhor diz em Salmos, que na presença do Senhor, até a tristeza, ela salta de alegria. Quando eu terminava, às vezes eu tinha uma trouxa de roupa para lavar, tinha alguma coisa para fazer, e louvando, não é cantar, é adorar, né? Eu sei que aqui nós todos somos adoradores, adorar o Senhor, Espírito em verdade, através de uma música. Quando eu terminava, amados, eu estava, como diz esse versículo, saltando de alegria, saltando de alegria. E é justamente o que se cumpre na nossa vida essa palavra. A gente, da tristeza, a gente salta de alegria, só em adorar o Senhor e de buscar a face dele, amém? Então, diz aqui no versículo, a partir do versículo 5, né? Olha só, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Muitas vezes a gente passa rápido e não percebe o que a palavra do Senhor está falando. Perto está o Senhor. Aí, logo em seguida, ele diz, não vos mostreis ansiosos por coisa alguma. Por quê? Porque perto está o Senhor. Na minha outra versão, diz um pouco diferente, porque aqui diz, não vos mostreis ansiosos por coisa alguma. Amados, vos mostreis, porque a ansiedade, ela é visível. Não é verdade? A ansiedade, ela é bem visível. Eu conheço uma moça jovem, que ela tem crise, ela começou com crise de ansiedade, que ela tinha palpitação, ela ficava com falta de ar. Teve uma vez que tiveram que correr com ela para o hospital, porque ela achou que ela estava morrendo. Uma crise de ansiedade. Eu conheci, acredito que não tem 2 anos, um senhor, que ele morava sozinho numa chácara, e ele sofria com ansiedade, só que ele não falava para a família, porque ele morava sozinho, enfim, ele teve um infarto. Aí foram descobrir que o infarto que ele sofreu, isso de uma conhecida nossa, ele era pai de uma conhecida nossa, descobriu que o infarto dele foi ocasionado por causa da ansiedade. O coração não aguenta. Então, a palavra do Senhor diz, não vos mostreis ansiosos, porque esses sinais, tudo isso, o corpo ele não suporta, é uma pressão muito forte, mas perto está o Senhor. Então diz aqui, mas sejam conhecidas diante de Deus, aqui está a resposta, amados, aqui está a solução, o remédio. Sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições e orações e súplicas com ações de graça. Na minha outra versão aqui diz, antes, se nós orássemos, né, antes, orando, suplicando, clamando, nós não ficaríamos ansiosos. Amém? Qual a resposta, então, para isso? O que o Senhor quer que nós vivamos? Que eu falei, se nós estamos ouvindo a palavra para nós obedecermos, e o Senhor não quer que nós... Isso é a palavra do Senhor que está falando, é da boca dEle. Não se mostre ansioso por coisa alguma, não sou eu que estou falando. Antes, ore, faça ação de graças, clame, apresente. O que é que está apertando o seu coração? Você já orou por isso? Tem orado por isso? Tem perseverado em oração? Aquilo que tem te feito sofrer tanto, que você fica ruminando, você tem apresentado isso? Muitas vezes, amados, quando a gente se dá conta, a gente não tem orado. Tem ficado ansioso, ansiosa, mas muitas vezes não tem orado.
Então, é isso que a palavra do Senhor diz. Nós precisamos obedecer. Confiar, orar e clamar. E a ansiedade vai embora. Amém? Vamos voltar também aqui a outra questão que a gente precisa vigiar muito, que o Senhor tem me trazido circunstâncias, situações, para que eu possa entender. Olha só, no versículo 7, que a gente não pode, vamos repetir, né? Que diz que a paz, a partir do momento que você confia, que você ora, que você clama, aí vem, eis que a paz de Deus, que excede todo entendimento, o circo pode estar pegando fogo, não dá para entender, mas você está com aquela paz, guardando o seu coração, porque isso não provém de você nem de mim, isso é espiritual, é o Senhor Jesus que está guardando a nossa mente, o nosso coração em paz, é o que diz aqui a palavra. Amém? Por pior que esteja a circunstância, amados. Eu já passei por situações de ver, questão com a minha filha estava no leito de morte. E eu senti essa paz no Senhor. E o Senhor fez um milagre. Amém? É nessas circunstâncias que você fala, meu Deus, mas você confia, você se agarra no Senhor e suplica a Ele. E Ele ouve e responde, amém? A partir do versículo 8, é algo muito interessante que eu também tenho refletido todos os dias, que fala com relação ao que nós devemos pensar. Porque a ansiedade, muitas vezes, vem desse pensamento acelerado, ou ficar com muitas preocupações com coisas que estão por vir. Então, aqui diz que, olha só, amados, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, isso seja o que ocupe o seu pensamento. E o que também aprendeste, recebestes e ouviste, e viste em mim, isso praticai. Aí, novamente fala, e o Deus de paz será convosco. Amém? Muitas vezes nós alimentamos pensamentos que não vêm do Senhor, e os pensamentos, eles produzem sentimentos e reações. Teve uma certa vez que eu estava em casa, eu estava fazendo algumas coisas e eu comecei a ruminar sobre uma determinada pessoa que tinha me ofendido e que tinha me magoado, e aquilo ali começou a crescer, enfim, eu estava fazendo minhas coisas. De repente, a minha filha chegou para mim e falou, mãe, que cara é essa? Eu estava com muita raiva. Sabe quando você começa a ruminar algo, alguma mágoa, alguma coisa que alguém te fez, e chega alguém e te pede alguma coisa, você explode? Fala algo desnecessário, algo completamente descabido. Uma certa vez também eu estava em casa e eu dei uma resposta, uma coisa assim, porque, com certeza, naquela época eu estava ruminando coisas. Porque a gente não vê, amados, essa mente passiva, que aceita qualquer tipo de pensamento, misericórdia, nós lemos lá que nós devemos estar pronto para quê? Para rejeitar isso. Amém? São setas e dardos inflamados do maligno. Repreenda, em nome de Jesus. E eu já passei por situações assim, e de eu ter uma reação, eu falar algo, e eu ouvi o Senhor falar comigo. Por que você falou desse jeito? Não tinha necessidade nenhuma. Depois eu fui entender que era algo que eu estava ruminando, com de circunstâncias passadas, muitas vezes de anos e anos e anos. Aí vem uma pessoa na sua frente e é tratada desse jeito. Por quê? Porque você, sem saber, sem perceber, você está descontando nela. Amém? Então, a palavra do Senhor fala com relação a isso, amados, para que a gente não viva com ansiedade no nosso coração, nem com temor, amém? Nem com depressão, em nome de Jesus. É claro que existem casos que precisam de tratamento médico, né? É uma outra situação, amém? Só para a gente finalizar, que o pastor falou até 8h30, uma outra coisa que o Senhor me trouxe também, que Ele não quer que a gente viva, que precisa ser tratado para a gente
algo muito sério que nós temos que estar em dia. É com relação ao perdão. Algo muito difícil para o ser humano é perdoar. Amém? Eu quero que você abra aí em Marcos, capítulo 11. Acho que eu esqueci de colocar a referência aqui, mas vamos lá, acho que eu anotei aqui na Bíblia. Isso, Marcos, capítulo 11, versículo 24 até o 26. Vamos obedecer, amém? Por isso, vos digo... Não, desculpa, vamos ao 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não perdoará as suas ofensas. Se nós não perdoarmos, o Senhor não vai nos perdoar. Amados, você já parou para pensar? Às vezes você fica chateado com uma pessoa, entristecido. O que essa pessoa fez comparado àquilo que nós fizemos na nossa vida toda? O Senhor nos perdoou, nos resgatou e continua nos perdoando, e a gente quer guardar as coisas picuinhas, coisas tão sem importância. Então, a Bíblia está falando aqui, amados, que se nós não perdoarmos, o Senhor não vai nos perdoar. Então, todos os dias, dobrar os joelhos e perdoar, e pedir perdão para o Senhor também. Amém? Uma outra coisa também que eu quero falar, amados, que o Senhor me trouxe, é com relação a fazer acepção de pessoas. Ah, não, minha irmã, mas espera aí, isso não acontece dentro da igreja. Amém? Fazer acepção de pessoas é pecado. Você pode abrir aí, Tiago, capítulo 2, versículo 8 e 9. Para a gente finalizar. Agora é para finalizar mesmo, que eu falei isso na última, né? Oito e 9. Tiago, desculpa, capítulo 2, versículo 8 e 9. Diz assim: se vós, contudo, observai a lei, régia, segundo a Escritura, aí diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazei bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei, como transgressores. Fazer acepção de pessoas, o que a palavra do Senhor está falando? É pecado. E se permanecer nesse pecado, é uma iniquidade. Por incrível que pareça, amados, nessa jornada cristã, eu já me deparei com irmãos racistas, com pessoas que fazem acepção de pessoas por região, localidade, por questões financeiras. Até Tiago fala aí no texto, né, de que chegavam pessoas com ouro, chegavam homens com riquezas, e eles eram tratados de uma maneira diferente, muito diferente. Infelizmente, isso existe. E eu vou também citar aqui com relação a partido político. Fazer acepção de pessoas. Amados, misericórdia. Isso é pecado. E o Senhor não quer que haja divisão no nosso meio. O Senhor não quer que nós venhamos a carregar isso. Como eu já falei, eu conheci pessoas assim dentro da igreja. Uma certa vez eu estava tomando a ceia em uma igreja, que lá eles tinham costumes, esses cálices, na hora de compartilhar, saíam distribuindo, compartilhando os cálices, trocando, sabe, trocando o cálice um com o outro. Aí eu ouvi uma irmã falar assim: eu não vou trocar o cálice com fulano, porque eu não falo com ele, mas estava ali tomando Santa Ceia.
ia tomar o cálice, só que não ia trocar com ele, porque não falava com ele. Gente, olha o nível de engano que pode entrar dentro da igreja, no coração das pessoas. Vamos vigiar e obedecer. É bem claro aqui. Fez acepção, isso é pecado. Se arrepende, peça perdão para o Senhor. Amém? E é isso, amados. Quero agradecer aos irmãos pela oportunidade. E que o Senhor continue falando, nos fortalecendo e frutificando nessa palavra. Porque toda honra, toda glória é dele. E foi Ele que nos chamou e Ele vai cumprir a boa obra nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe a todos, pastor. Aleluia. Amém, pessoal? Glória a Deus. A palavra de Deus é uma benção, né, gente? Não sei como é que você está aí, mas é sempre bom ouvir a palavra de Deus e é por isso que a gente gosta dessa palavra viva de Deus que ao tempo todo está mexendo com a gente. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Hoje tem merenda, né? Cadê? Alô? É só isso que tem hoje? A Maria de Jesus não trouxe nada. Hã? Tá bom. Tem pão de mel? Rosa? Avisa, né? Pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré. Gente, deixa eu falar para vocês. A Rosa, a Rebeca, é uma boa causa a gente abençoar a vida delas. Elas não estão aqui simplesmente fazendo por um acaso. Elas estão fazendo porque elas estão precisando. Nós somos família, a gente sabe disso. A Rebeca está buscando aí esse casamento, né? Ela quer se casar em 2023 e ela precisa arrumar, né, algumas coisas aí antes. E ela precisa da bênção de vocês, não só orando, mas como também abençoando ela com o que ela está oferecendo aqui. Amém? E a nossa irmã Rosa também, ela não está aqui de brincadeira, né? Então, ela precisa da bênção de vocês também. Ela está aqui, não está fazendo por esporte, por brincadeira. Então, vamos abençoar, não vamos deixar ela voltar com nada para casa. Não vamos deixar a Rebeca voltar com nada para casa. Vamos abençoar. Se você não vai consumir, você compra, bota no bolso e dá para alguém. Para num lugar aí e oferece para alguém. Mas de forma que a gente pudesse abençoar a vida dos nossos irmãos. Alguém concorda com isso ou não? Então está combinado. Senhor, em nome de Jesus, damos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor nos chama, o Senhor nos corrige, o Senhor nos exorta, porque o Senhor é Pai. E o Senhor tem querido algo mais da gente. Sabemos disso. E essa capacitação, ela só vem de Ti. E nós precisamos dessas revelações. Nós precisamos que isso seja vida em nós. E nós oramos agora, Senhor, em arrependimento. Por aquilo que ocupou o nosso coração, ocupou a nossa mente. Seja uma ansiedade, seja uma incredulidade, seja uma acepção de irmãos, reservas com irmãos. Nós pedimos perdão a Ti, Senhor. Nós estamos aqui para agradar o Teu coração. Nós somos filhos. Nós somos filhos. Nós somos irmãos. Senhor, nós nos arrependemos por qualquer desavença. Nós nos arrependemos porque, de alguma forma, o Teu coração foi atingido. Porque a família não vai bem. E nós declaramos a cura das nossas emoções. Nós declaramos a cura na nossa alma. Nós declaramos a cura no nosso entendimento. Nós estamos aqui para agradar a Ti. Se é obediência, nós queremos obedecer. Se é submissão, queremos nos submeter. Pai amado, tudo que vem de Ti é para glorificar o Teu nome. E é a partir de nós que o Teu nome vai ser glorificado. Então que tudo venha
para as nossas vidas. Se há alguma coisa que desagrada, arranca. Se tem algo que falta para completar a tua alegria em nós, coloque. Estamos aqui totalmente disponíveis, nosso coração totalmente disponível para Ti. Pai, muito obrigado por essa palavra, obrigado pela vida da Solange, e as bênçãos do Senhor recaiam sobre a vida dela, sobre a casa dela, sobre as filhas dela. Pai amado, e quanto a nós, que essa palavra encontre um lugar em nossos corações, e que sim, Senhor, nós vamos manifestar a Tua glória, a partir da Tua palavra, a partir das bênçãos do Senhor. Enche-nos, ó Senhor, do Teu Espírito, enche-nos da Tua glória, enche-nos, Senhor, enche-nos na medida que nós venhamos transbordar, em nome de Jesus. Faminto e sedento, mãozinha para cima, totalmente rendido ao Senhor. Chique demais da conta. Queremos trazer o céu para a terra. Queremos essa aliança, esse casamento sendo selado aqui nesta terra. Que o céu encontre a terra, mas encontre a mim primeiro. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, que a doce companhia e consolação do Espírito Santo de Deus, que nos revela os tesouros escondidos em Deus e que nos ensina os valores celestiais, seja sobre a vida da Tua igreja, a partir das nossas vidas e da igreja do Senhor espalhada por toda essa nação, e a igreja do Senhor espalhada em todas as nações da terra. Oramos assim na autoridade que há no nome de Jesus, e a igreja local se concorda, diz: Amém. Aleluia, glória a Deus, abençoada semana a todos vocês.